começando o Papo Filô, um programa de ações de extensão e cultura da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Aqui é a Sumi, docente da faculdade, que vai trazer para vocês, ouvintes que gostam de ciência, arte e cultura, uma boa pitada de bom humor e diversão, o que a Filô faz de cultura e extensão, envolvendo seus alunos, professores, funcionários e pesquisadores. Então, pessoal, papo reto, papo Filô para vocês. Então, meu nome é Milton Groppo, sou professor aqui do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Minha área de pesquisa é botânica, então eu trabalho com plantas, principalmente com sistemática de plantas, com identificação de plantas, aonde elas ocorrem, e também dou aula lá para o pessoal do Departamento de Biologia no curso de graduação. Então, o nosso projeto que nós temos desenvolvido na parte de cultura e extensão é a catalogação e digitalização do herbário SPFR, que é o herbário do Departamento de Biologia aqui da Faculdade de Filosofia. Então, esse herbário ele tem cerca de 20 mil plantas secas, que a gente chama de essicatas, e essas plantas secas elas têm inúmeras aplicações. Então, elas podem servir para estudos de conservação, estudos de taxonomia, você pode fazer palinologia, pode fazer testes de DNA, você pode fazer um monte de coisa com essas plantas, né? Então a gente tem essa coleção que é bem grandona, né? É isso. Sabe que eu trabalhei com o Ricardo Ribeiro Rodrigues, né? O RRR. Na Unicamp, com o herbário também, né? Eu ajudava ele na pesquisa de campo, né, para poder fazer as essicatas. Sim. Que ótimo. Bons tempos esses. O Ricardo é ótimo, ele é um grande coletor também, né? Então o Ricardo ele está baseado lá no ESA, né, que é o do herbário da Exalc, que é um dos maiores aqui do estado de São Paulo, talvez acho que é o terceiro maior, né? O nosso herbário é pequeno, tem 20 mil, mas tem bastante coleta, tem coleta daqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais, da Amazônia, agora a gente tem coleta do Equador, que a gente foi lá coletar também em 2017, então a gente tem bastante material de várias regiões do país e também de fora do país. Conta pra gente como é que é esse projeto, como é que se desenvolve, né? Se é com alunos da educação básica também. Ótimo. Então, o que nós temos, a gente tem uma equipe técnica, que é muito boa, né? Então eu posso fazer propaganda da minha equipe técnica. Tem bolsistas PUB, então quem está agora é a Luísa Secani, que é do Departamento de Biologia, aluna lá do Departamento de Graduação, agora está fazendo mestrado agora na Biologia Comparada, na pós-graduação. Temos uma técnica da FAPESP, TT3, que é a Heloísa Maioca, que ela é a vice-curadora do herbário. Ricardo Barosella, que é o técnico, e também os nossos alunos de iniciação e de doutorado do nosso laboratório, que é o Laboratório de Sistemática. Então, o que eles fazem? Eles ajudam nessa catalogação e também na digitalização do acervo. Então, eles colocam tudo em planilhas, eles colocam as fotos em alta qualidade, e todas essas fotos, esses dados, a gente coloca num banco de dados que é online, que é vinculado ao Species Link, que é do CRIA, que é uma ONG aqui do estado de São Paulo, que é muito importante, que faz um monte de estudos em biodiversidade, tem um monte de coleções ali. Então o trabalho grosso, vamos dizer assim, é esse. A pessoa digitaliza a coleção e ela também fotografa a coleção. Além disso, ela faz a identificação das plantas e ela faz toda a organização do acervo do nosso herbário. Essa é a parte de pesquisa, mas o que nós temos muito forte também é a parte de cultura e extensão. Então isso aqui que acho que é o mais interessante. Então, nessa cultura e extensão, o que nós temos associado a esse herbário, nós temos o Jardim da Botânica. No Jardim da Botânica a gente tem mais de 120 espécies já catalogadas, a gente tem um site com fotos, e além dessas plantas, nós temos também abelhas sem ferrão. Nós temos 9 espécies de abelhas sem ferrão em 40 caixas. Aquelas meliponídeas? As meliponídeas. Então a gente tem 40 caixas de abelhas, e a gente tem recebido um monte de visita de escolas. Hoje mesmo, de manhã, tinha uma escola lá de educação infantil de criancinha de 6, 7 anos lá, que estava lá com as abelhas, entraram na coleção, viram as plantas, a gente tem um tanque de aquáticas, uma parte de desérticas, então é bem interessante, é um projeto bem legal. No ano passado, foram 450 pessoas que visitaram a coleção, então isso, tanto escolas, né, a gente já fez uma reportagem também, já saiu na mídia, né, chamando as escolas para virem conhecer também. A Feira USP de Profissões sempre tem gente lá, então a gente tem bastante visita, é muito legal.
E como é que é feita essa divulgação nas escolas, né? Vocês divulgam diretamente? Como é que é? Tá. A divulgação que a gente faz, a gente não consegue, por causa da nossa infraestrutura, a gente não consegue receber tantas escolas. Então, a divulgação que a gente faz é mais boca a boca mesmo. Então, os professores entram no nosso Instagram, então a gente tem um Instagram também, do Herbário, eles entram na nossa página, onde tem o site com as informações das plantas e das abelhas, e eles se interessam. Então, eles vão fazendo essa propaganda boca a boca. Já fizemos reportagem na televisão, que foi vinculada pode falar que foi na Globo? Não tem problema? Foi na Globo também, na IPTV. A gente fez uma reportagem na IPTV, fez outra na Record. Então, assim, a gente divulga o nosso projeto para um público mais amplo, né? E aí a gente tem conseguido bastante gente para visitar aqui. Então, essa propaganda é mais... Aí eu posso falar que é boca a boca. Sim. E o interessante é que esse trabalho de fazer o herbário, né, é dentro de um gabinete e tal, né, dentro de um local, mas que está muito ligado a um trabalho de campo, né? Sim. Que o biólogo tem que ir a campo. E eu acho assim muito interessante essa parte, né, de ir ao campo, que é assim, de certo modo você trabalha um pouco essa aproximação com a natureza também, né? O que você pensa, ainda mais envolvendo crianças, né? Eu acho ótimo, porque hoje, deu para ver, hoje as crianças, posso pegar esse exemplo, né? As crianças, quando elas colocam o pé, colocam na grama, né? Aquela grama molhada que tem ali no jardim, né? Eles ficam encantados, né? Então eles saem correndo pelo espaço. A hora que eles veem as abelhas lá no ambiente natural delas, né, que tem ali as caixinhas, que eles veem como é que as colmeias são feitas, né? Essa parte de abelhas, quem mostra muito é um técnico, né, que é o Sidney Matheus também, que colabora muito com a gente. Então eles ficam muito... É engraçado ver assim, porque parece que o olhinho deles brilha, né? E é um espaço que é não convencional de ensino, né? É um espaço aberto, que hoje em dia a criança é muito difícil ir para fora, muito videogame, muito celular. Então, quando eles têm essa oportunidade de ir para fora, né, não só crianças pequenas, mas também de outras idades, é fantástico, né? Você está ao ar livre, você está vendo as plantas, você está vendo como é que elas estão na natureza, qual é o porte delas, como é que aquela abelha está interagindo, como é que é a polinização, que eles podem observar lá também. Então, eles ficam encantados, assim, é muito, muito importante. Eu acho que é primordial para a conservação também da natureza que a gente tenha pessoas que conheçam a natureza, né? A gente chama de biólogo pé de barro, né? Então, os biólogos pé de barro, né, que são, acho que todas as pessoas, né? Aí falo biólogos num sentido muito amplo, né? Então, as pessoas que têm aquela necessidade de ir para campo, de olhar os fenômenos da natureza ali, em loco, a gente precisa muito disso. Né? A botânica, talvez, das sub-áreas, né, da biologia, talvez reúna mais aquilo que a gente entende por naturalistas, né? Os botânicos adoram ir a campo, né? E eu acho muito interessante essa perspectiva, né, do naturalista, né, de essa recuperação é o que você falou, colocar o pé na terra, né, conhecer, ir a campo, né? E, inclusive, tem pesquisadores que foram até reconhecidos por notório saber, né? Às vezes o botânico nem fez o doutorado e tal, mas assim, é uma Sim. área que tem. Né? Então tem uma história aí da botânica que é bem interessante, né, Milton? Eu sei que você gosta dessa parte. Você quer falar um pouquinho disso? Isso daí tem uma longa... Aqui no Brasil, a gente tem uma longa história disso, né? Desde os primeiros pesquisadores europeus que vieram no século XIX, Márcio e os Spix, eu acho que são os mais famosos aqui que vieram aqui para o Brasil, mas a gente tem uma longa tradição de outros botânicos que se formaram, vou dizer assim, não se formaram de um jeito convencional, como a gente tem na academia, né? Eu acho que o melhor exemplo é a professora Graziela Barroso. Graziela Barroso é a nossa primeira dama da botânica, carioca, né? E ela começou trabalhar lá no Rio de Janeiro, no herbário lá do Rio de Janeiro, e ela não era botânica formada. Ela começou ali, começou a ajudar, começou a estudar, gostou muito do assunto, tanto que no final das contas ela se formou no doutorado e formou um monte de gente, tem uma escola de botânica com a professora Graziella, né? Então ela não teve aquele caminhozinho, né? Graduação, pós-graduação, não foi isso, né? Ela teve esse caminho de naturalista, que foi muito dela, né? A gente tem isso, a gente tem o Fritz Miller também, que tinha um pezinho bem grande também da botânica, né? Ele era zoólogo também, mas botânico, né? Também no século XIX.
Então a gente tem bastante gente na botânica que não tem essa formação acadêmica, né? E uma particularidade também da botânica são as pessoas que trabalham com os cultivares. Então, gente que cultiva orquídea, que cultiva bromélia, que cultiva cacto. Essas pessoas, elas ajudam a gente muito, porque elas conhecem muito de campo, elas conhecem como a gente acha as plantas no campo, como a gente diferencia uma espécie da outra, né? Na Amazônia, a gente tem agora está um pouquinho mais raro, mas tinha a figura do parataxonomista, não sei se você já ouviu falar. Os parataxonomistas, eles trabalhavam nas coleções, eles sabiam identificar muito plantas, mas eles não eram pessoas formadas, não tinham formação assim, acadêmica, mas eles tinham um conhecimento notório, né? Isso muito dos povos tradicionais, né? dos povos originários daqui, que eles também pegaram disso, né? Então a gente tem muito disso na botânica. Muito legal, Milton. A gente está caminhando para o final do programa e aí eu quero fazer aquele papo reto, papo filô. O que você acha que o seu projeto colabora, né, traz de contribuição para a comunidade e para a sociedade? Ótimo. Então, a gente tem um conceito em botânica que é muito falado, mas eu vou ter que falar, que é o da impercepção botânica. Então, isso já faz algumas décadas que se percebeu isso, começaram com pesquisadoras americanas, mas isso ocorre no mundo inteiro. O ser humano ele tem dificuldade em notar as plantas que estão ao seu redor. E isso é mais grave quando você tem uma sociedade mais urbana. Quanto mais urbana você tem uma sociedade, menos ela nota. Os animais também, mas as plantas, sim. E quando você não nota as plantas, não nota uma floresta, não dá devida importância para aquilo, você não dá importância para o que te alimenta e o que te dá oxigênio. Porque, afinal das contas, quem vai te dar oxigênio vão ser as algas nos oceanos. Algumas não são plantas do ponto de vista estrito, mas são plantas no final. E também as florestas que fazem toda a modulação do clima, controle de umidade, de chuvas. Então, se a gente não tem esse conhecimento das pessoas, se elas não dão valor àquilo, elas não vão conservar. E não conservando, pode ser destruído, as pessoas não vão se importar. Então, eu acho que o principal objetivo da gente nesse projeto é despertar isso nas pessoas. Olha, nós temos esses organismos, eles são vivos, eles são importantes, por favor, conheça, preserve e os ame, por que não? Então, esse que é o principal objetivo. Muito obrigada, Milton. Nada, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E caso se interessem pela ação de hoje, fica o contato aqui embaixo na tela.